Meus queridos, meus amados irmãos, é uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite de hoje. É realmente uma alegria porque quando eu recebi esse convite para estar com vocês nesse grupo de oração, e estar num grupo de oração é sempre muito bom, o meu coração se encheu de alegria e de paz. Essa foi uma confirmação de que Deus realmente gostaria que nessa noite eu partilhasse com vocês da palavra de Deus. O meu nome é Leandro Rabelo, eu sou do estado do Rio de Janeiro, sou do interior do estado, da Diocese de Campos, faço parte do grupo de oração Mater Domini, que se reúne aqui na minha cidade, onde eu resido. E nesse tempo, o Senhor me convidou, o Senhor me chamou a estar à frente do Ministério de Pregação da RCC do Brasil. E essa noite é uma noite muito especial, porque o Senhor quer nos tocar. A palavra que o Senhor deu, a moção que o Senhor Deus deu para nós nessa noite é: tocados pelo Senhor. Eu, o Senhor, quero tocar vocês. E por que o Senhor nos trouxe a participar dessa live, desse grupo de oração nessa noite? O Senhor poderia ter trazido muitas pessoas. Quantas pessoas talvez estavam na semana passada e não estão hoje? Quantas pessoas estão hoje e talvez não estarão na semana que vem? Porque nós que estamos aqui hoje, em nós, o Senhor quer dar o seu toque. Em nós, o Senhor quer colocar a sua mão. Em nós, o Senhor quer colocar a sua palavra e o Senhor quer transformar a nossa vida. Ninguém que tem um encontro com Jesus continua sendo a mesma pessoa. Todo mundo que teve um encontro pessoal com Jesus muda de vida. Todo mundo que se encontrou com o Senhor, todo mundo que foi tocado pelo Senhor, não consegue mais ser a mesma pessoa. E a palavra que o Senhor deu para nós nessa noite está no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo do 1º ao 3º. Mateus 8, de 1 a 3. Você que tem a sua palavra, você que tem a sua Bíblia aí, tem como pegar agora, pegue, por favor, Mateus, capítulo 8, versículo do 1º ao 3º, versículo de 1 a 3. E assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus respondeu, Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Queridos irmãos, quantas passagens da palavra de Deus nós já ouvimos em que Jesus faz uma cura? Quantas vezes você e eu já fomos à missa? Quantas vezes você e eu já fomos ao grupo de oração, ao encontro, a um retiro, e lá a palavra de Deus narrou, contou para nós a história de alguém que foi curado por ele. São muitas as passagens. São muitos os textos bíblicos em que Jesus cura aquela pessoa. E deixa eu dizer para você, meu irmão, que participa conosco desse grupo de oração da comunidade missionária Nossa Senhora Aparecida. Você que foi convidado, você que aceitou, que está conosco, mesmo que de maneira virtual, mesmo que nós não consigamos tocar em você com as nossas mãos, mas nós queremos nessa noite, a palavra de Deus quer essa noite tocar na sua vida e te curar. Assim como Jesus estendeu a mão, assim como Jesus, estendendo a mão, tocou aquele homem leproso, nessa noite Jesus está estendendo a mão dele e está tocando você. Eu acredito nisso, você acredita? Você crê que pelo poder do evangelho, que é a palavra do próprio Cristo, que esse evangelho, que essa palavra, que a narração dessa cura também cura a nós? Veja, meus irmãos, o que é um toque?
A palavra diz, Jesus, né, estende a mão, tocou e disse. O que é um toque? Um toque é a ação, é o efeito de você tocar, de você encostar a mão em alguém. Igual eu estou aproximando a minha mão aqui da tela agora, como se eu estivesse tocando você. Toque à primeira vista, a um primeiro momento, talvez a gente pense que toque é só aquilo que a gente pode fazer com a mão. Mas vamos pensar em outros exemplos de toque que nós podemos ter na nossa vida, no nosso dia a dia. Veja, por exemplo, quando alguém diz assim: me dê um toque quando você chegar. Na verdade, a pessoa não está pedindo para ela ser tocada, colocar a mão nela, mas me avise, me desperte, se pronuncie, alerte quando você chegar. Olha aqui um outro exemplo. Ouvi o toque da porta quando você chegou. O toque da porta, a porta fez um som, a porta fez um barulho, e aquele barulho despertou em nós auditivamente que alguém tinha chegado. Ou então, quando a gente diz assim, essa maçã está cheia de toques de mão, esse vidro está cheio de toques de mão, as mãos tocaram e deixaram uma marca naquela maçã, naquele vidro que foi tocado. Meus amados irmãos, é muito além do que simplesmente colocar a mão, essa palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Se a gente lê a palavra de Deus, se a gente lê os evangelhos, nós vamos ver que Jesus tocou a muitos. Nós vamos ver que Jesus tocou muitas pessoas nas narrativas do evangelho. De que maneira Jesus tocou as pessoas? Algumas pessoas, Jesus tocou mesmo colocando a mão. Igual nos disse o Evangelho, versículo terceiro, né? Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: eu quero ser curado. Jesus tocou fisicamente naquele leproso. Eu não sei se você sabe, mas era um costume de que quando a pessoa era leprosa, nos tempos de Jesus, ela tinha que ficar afastada de todo mundo. Ela era uma pessoa rejeitada, era uma pessoa que não poderia sair pelas ruas, não poderia chegar perto de ninguém, era como se fosse um amaldiçoado, era como se fosse uma pessoa que não pudesse ter o toque de ninguém. E mesmo assim, Jesus tocou aquele leproso. Jesus colocou a mão naquele leproso. Irmãos, nos evangelhos nós vemos que, assim como Jesus tocou nesse leproso, Jesus também tocou naquele cego, que Jesus fez aquela lama no chão com saliva e colocou aquela lama nos olhos do cego. Diz a palavra também que Jesus tocou a tantas outras pessoas. Mas o que é esse toque de Jesus? O que é ser tocado pelo Senhor? Muitas vezes, na palavra, e também agora nos nossos dias, Jesus nos toca com um olhar. Quantas pessoas no Evangelho nós conhecemos que foram tocadas por Jesus pelo olhar? Jesus olhava e aquela pessoa era tão tocada por aquele olhar de Jesus que ela não tinha outra alternativa a não ser segui-lo. Que ela não tinha outra alternativa a não ser buscar querer andar com ele, buscar querer ser dele. Quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos acompanha nesse grupo de oração, quantas vezes, por exemplo, na hora da comunhão, você olhou para Jesus, que o padre, o ministro levantava e dizia o corpo de Cristo, e você olha para o Senhor e recebe o Senhor? Quantas vezes o Senhor já tocou em nós com o seu olhar? Quantas vezes nós fomos à adoração ao Santíssimo Sacramento e nós fomos tocados pelo olhar que Jesus lançou sobre nós do ostensório do Santíssimo Sacramento? Quantas vezes fomos tocados pelo olhar de Jesus? Outra maneira que Jesus também tocava era de fato colocando a mão, era de fato encostando. Outra maneira, quando Jesus acolhia as pessoas. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus e se sentiam acolhidas por ele, principalmente aquelas pessoas que eram excluídas, principalmente as pessoas que eram discriminadas, as pessoas que eram condenadas, os leprosos que eram condenados a um isolamento, não podiam chegar perto de ninguém. Quantas pessoas tocadas pela acolhida de Jesus.
Tantos. Aquela mulher samaritana, Nicodemos, que um dia foi se encontrar com Jesus à noite, foi acolhido por Jesus. Quantas pessoas foram tocadas por Jesus pelo simples acolhimento que Jesus teve com elas. Quantas pessoas foram tocadas por Jesus pelo fato de ele exercer os carismas, dele ter uma palavra de sabedoria, dele ter uma palavra de ciência, de ele revelar coisas da vida daquela pessoa. Quantas pessoas tocadas por Jesus pelo exercício dos carismas que Jesus exercia também, como eu exerço, como você exerce. O toque de Jesus, amados irmãos, é muito, 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 muito superior ao toque humano. O toque humano, às vezes a gente sente na pele quando alguém toca assim no nosso rosto, quando alguém toca o nosso ombro, a gente sente fisicamente falando. Mas o toque de Jesus, ele vai muito além. O toque de Jesus, ele passa muito além do que simplesmente nós sentimos fisicamente. O toque de Jesus é superior ao toque humano. E é isso que ele quer fazer com você nessa noite. Ele quer tocar em você com o amor dele. Ele quer tocar em você, meu irmão, que nos assiste, que nos acompanha nessa live. Jesus quer ir com o amor dele até você e te tocar. Você vai sentir esse amor de Jesus te tocando. Como nós cantamos naquela música, como é bom sentir o seu amor tocar em mim, como é bom sentir o seu amor tocar em mim, como é bom, Senhor, sentir o teu amor tocar em mim. E quando esse amor de Jesus toca em nós, nós ficamos tão constrangidos diante dos nossos pecados, nós ficamos tão constrangidos diante das nossas falhas, que a gente quer mudar de vida. A gente não quer mais ficar no pecado. Quando a gente tem esse encontro com o amor de Jesus, o que nós mais queremos é aceitar Jesus como Senhor das nossas vidas, para que ele continue tocando e nós continuemos a perceber os toques que ele nos dá todos os dias pelo seu amor. Mudança de vida. Quando Jesus toca em nós, nós mudamos de vida. Conversão. É aquele processo de todos os dias, de nós termos fé, de nós acreditarmos que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Aquele lugar da cruz era meu, aquele lugar da cruz era seu, aquele lugar não era de Jesus, mas ele foi no nosso lugar, ele se permitiu, ele se entregou por mim e por você. Meu amado irmão, minha amada irmã, cabe a nós ter essa fé em Jesus que nos toca com o seu amor, que nos toca com a sua cruz, que nos toca com a fé que ele nos dá como dom, pelo amor de Jesus chamado Espírito Santo, que ele derrama sobre nós. Jesus nos toca com o seu Espírito. E aí, todos esses toques que Jesus vai nos dando, vai nos levando a cada dia mais nós queremos participar da vida da comunidade, participar do grupo de oração, participar dos eventos que a comunidade missionária Nossa Senhora Aparecida promove, participar dos eventos que a Renovação Carismática promove, que a sua paróquia, o seu pároco te convida, estar junto com os irmãos, estar na comunidade, estar de braços dados com os irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. O amor de Jesus, ele é tão maravilhoso que ele nos toca. O amor de Jesus é tão maravilhoso que ao nos tocar, ele nos transforma. Olha o que Jesus fez com as pessoas que ele tocou. Tocou com a mão, tocou com a palavra, tocou com o gesto, tocou com o olhar. Ele ressuscitou mortos com a sua presença, com o seu toque. Ele concedeu a visão para pessoas que estavam cegas com o seu toque. Ele acalmou a tempestade com o toque da sua presença, com o toque da sua voz. Ele disse, cala-te. E o toque da voz do Senhor acalmou aquela tempestade. Quantos enfermos, cegos, paralíticos, coxos, leprosos foram curados por Jesus? Mas também, meus amados irmãos, quantos pecadores, quantas pessoas que eram inimigas
do bem. Quantas pessoas que eram inimigas das coisas boas foram tocadas por Jesus e mudaram de vida. O toque de Jesus sempre muda a nossa vida. O amor de Jesus sempre muda a nossa vida. E aí, meus queridos irmãos, já quase concluindo essa reflexão que nós estamos fazendo, nós precisamos lembrar que Jesus nos toca para que também nós toquemos outras pessoas, para que essas pessoas se aproximem de Jesus. Eu e você também somos chamados a sermos tocados pelo Senhor e a também tocar no outro para que ela conheça o Senhor. Tocar no outro para que essa pessoa, esse irmão, essa irmã faça uma experiência com o Senhor. Toque nas pessoas com a sua palavra. Toque nas pessoas com a sua mão mesmo, literalmente. Nesse tempo de pandemia, a gente não pode ficar tocando muito uns nos outros, mas assim que isso for possível, que vier uma vacina, toque nas pessoas, ore por elas. Toque nas pessoas, nem que seja para dizer assim, olha, Jesus ama você. Toque nas pessoas com o seu jeito de ser. Toque nas pessoas com o seu olhar. Toque nas pessoas com a palavra que o Senhor dá para você tocar nas pessoas. Eu me lembrei agora aqui de algumas coisas. O Dom Orani Tempesta, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, por quantas e quantas vezes Dom Orani deixou a sua casa e foi até a região do Crack levar alimentos, levar marmitas de comida para aquelas pessoas que estavam naquele lugar de crack, de abandono. E quanto que nós já acompanhamos pela TV e até alguns já presenciaram aquelas pessoas que estavam completamente drogadas, completamente entregues ao crack, tocando em Dom Orani, porque Dom Orani representava Deus, representava o Senhor Jesus para eles. Isso aconteceu comigo também uma vez. Eu fui participar de um encontro e uma senhora, assim já de idade, devia ter uns quase 80 anos. E ela, ao final, assim, eu estava indo almoçar, ou estava saindo, ela veio, ela colocou a mãozinha dela no meu rosto e ela disse para mim assim, Leandro, você existe mesmo. Como eu queria tocar em você. Porque você fala muito bem de Jesus e eu entendo como você fala de Jesus para mim. Você me toca com as suas palavras. E ela fazia carinho assim no meu rosto e ia falando assim para mim. Sabe, amados irmãos, nós tocamos as pessoas para fazê-las lembrar que elas são amadas por Jesus. Claro que nós sabemos que nós não somos Jesus. Claro que nós sabemos que nós não somos Deus. Mas nós sabemos que nós, como pessoas cheias do Espírito Santo, tocadas pelo Espírito Santo, nós tocamos na vida do outro com a nossa presença. Nós tocamos também na vida do outro com a palavra que nós pregamos. Nós tocamos na vida do outro com o nosso olhar, com o nosso acolhimento. Queridos irmãos, nós vivemos uma era, um tempo de muita carência. As pessoas estão assim muito carentes, muito dependentes de amor, de carinho. A era em que busca muito o toque, onde qualquer lugar que você fala que está havendo cura, qualquer lugar que você fala que está havendo alguma coisa extraordinária, o povo corre todo para lá. Muito disso é carência. Carência de ter um encontro com o Senhor que toca. Carência de ter um encontro com Jesus que cura. Aquele que quer um toque do Senhor, aquele que é tocado pelo Senhor, ele também precisa tocar. Muito me lembra aqui também daquela mulher que sofria de um fluxo de sangue. E as pessoas esbarravam nela, empurravam nela, e ela simplesmente conseguiu tocar a orla do manto do Senhor. Com a mão, sim, mas mais com a fé. Tocar o Senhor. O toque da fé dela foi o que curou. Aquela mulher, ela tocou um monte de gente. Aquela multidão que estava ao redor dela fez com que ela saísse tocando num monte de gente, mas era só esbarrão. O toque que curou a vida dela foi o toque na orla do manto de Jesus, que ela toca com fé. Os esbarrões que ela deu na vida
não foram com fé. Agora, o toque, tocar, tentar colocar a mão no Senhor, foi com fé. E por isso ela foi curada. Meus amados irmãos, Jesus não quer nenhuma outra coisa para nós nessa noite, senão nos tocar. Ele quer tocar na sua vida. Ele quer tocar no seu coração. Ele quer tocar em você que está afastado. O Senhor me fala que tem algumas pessoas que estão acompanhando essa live que estão afastadas da igreja, estão afastadas do grupo de oração, estão afastadas do caminho do Senhor. O Senhor Jesus quer tocar em você nessa noite, meu irmão, minha irmã, com essa palavra. E Ele quer tocar em você e dizer: você é meu, você é minha. Não se afaste, volte-se para mim. Eu quero te tocar. Não se afaste, eu quero tocar no seu coração. Não se afaste, eu quero tocar na sua vida. Deixa Jesus tocar na sua vida nessa noite, meu irmão. Deixe-se ser tocado pelo Senhor.